Aí. Muito bem, soldado. Muito bem. É o seguinte, terceiro dia do sprint da sabedoria, esses 30 dias que a gente está se encontrando aqui para dar um salto na sabedoria de fato. É o sprint. Qual que é o intuito do sprint? É uma alta intensidade em um curto período de tempo. E a gente vai estar fazendo isso. Hoje é o dia 3 e hoje começa a ter empilhamento de sabedoria aqui. O que eu quero dizer com isso? Que eu decidi que nós vamos fazer uma leitura de um capítulo por dia de Provérbios, em que está extremamente... Provérbios é literalmente isso. Primeiro, do capítulo do 1 ao 9 é o chamado à sabedoria, e do capítulo 10 em diante, até o 31, é o empilhamento de forma prática do bom procedimento, que é a sabedoria. Então não podia ser diferente. Se de fato a gente quer ser intenso nesses 30 dias, o melhor jeito de ter um empilhamento de sabedoria é através de Provérbios. Então hoje a gente vai ler o capítulo 10. Por que o capítulo 10? Porque o capítulo de 1 ao 9, eles são os chamados à sabedoria. Recomendo que você leia, de fato, mas eu já quero partir para o empilhamento da sabedoria, ok? Mas é muito importante, do 1 ao 9 eu li nessa manhã, do 1 ao 9 é maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro que são os provérbios de Salomão. Salomão é filho de Davi. E o que aconteceu com Salomão? Em um sonho, Deus apareceu nele em sonho e perguntou de tudo que ele queria, o que ele desejava, de todas as coisas que ele poderia escolher, o que ele queria. E ele pediu sabedoria. E Deus se agradou muito daquilo e não deu só sabedoria, mas como deu riquezas e glória também, e honra. É muito massa, porque logo no primeiro julgamento, porque naquela época os reis, Davi era muito jovem, e os reis, eles julgavam os crimes, né? Julgavam os crimes e governavam o povo. E é muito interessante que o próximo julgamento que Davi teve, já como homem sábio, né? Já concedida a sabedoria para ele foram duas prostitutas que chegaram a ele. O que aconteceu com elas para chegarem a julgamento? Uma delas dormiu em cima do filho. As duas tinham filhos com idades bem aproximadas. E uma delas com meses de vida e bem aproximados esses meses. Uma delas acabou dormindo em cima do filho e aconteceu essa fatalidade do menino morrer, do bebê morrer. E o que aconteceu? Aí essa mulher, ela foi lá, pegou o filho morto dela, colocou no lugar do filho do menino vivo e pegou o filho da outra mulher para ela, só que achando que ela não ia perceber. Só que ela percebe quando acorda. Como é que se escandaliza com a situação e percebe que aquele não era o filho dela. Aí então as duas vão a julgamento para o rei Salomão decidir o que seria feito. Aí lá nesse julgamento, o que acontece? As duas falavam que o filho vivo era delas. Aí o que Salomão fez?
olha que tenso nessa situação. Ele tinha que definir com quem ficaria o filho ou se o que o que ele faria, porque se ele escolhesse errado, a, o, a mãe perderia o filho e mudaria completamente a história de vida dessas pessoas, né? Então o que ele diz? Se uma diz que é o filho é dela e a outra também diz que o filho é dela, então corta no meio, separa em duas partes o menino, dá um pedaço para um pedaço para outro. O povo, isso em julgamento, o povo deve ter ficado escandalizado completamente. Aí o que acontece? A mãe, de fato, do menino vivo, fala: não, 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 esse não é meu filho, pode ficar com ela. E a outra fala, e a outra, não, pode cortar então. O que a sabedoria daquele momento já mostrou? Que todo mundo ficou escandalizado. Primeiro que sabedoria escandaliza as pessoas. A gente não tem que ligar para vou escandalizar para esse tipo de opinião. Depende do resultado. Sabedoria visa o resultado, certo? E aí o que aconteceu? A mãe do menino falou: não, não precisa disso, pode ficar com ela, esse não é meu filho. E a outra mulher falou: não, pode cortar então. Aí o que aconteceu? Daí ele percebeu que a mãe, de fato, era aquela que, por proteção materna instintiva, falou: não, pode ficar com meu filho, com o menino aí, que ele não é meu. Essa percepção no julgamento deu ao povo esse senso de sabedoria já de Salomão. O povo ficou escandalizado, mas depois, pelo fruto da salvação do menino e, e a sabedoria dele foi revelada, entendeu? E esse foi o primeiro ato de sabedoria de Salomão, depois que ele recebeu de Deus, do próprio Deus, né? Então vamos lá. Vamos ler o Provérbios 10. Poderoso, poderoso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Existem três formas de ler a Bíblia, tá? Histórico, filosófico, que é romântico, né? De revelação. Revelação algo que está encoberto, é o ponto de vista de Deus, o que Ele quer te mostrar. Certo? Só para que fique claro sobre isso. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. Resumindo, o Senhor sustenta o justo. Agora, sobre justiça, é outra conversa também, porque tem a justiça humana e tem a justiça divina. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Ó, você tem aqui um cenário de duas pessoas que estão trabalhando, mas um está fazendo corpo mole, mão remissa, uma mão que não é proativa, e o outro é o diligente, com as mãos diligentes. Isso fala sobre uma ação, não só sobre um posicionamento, mas uma ação que é tomada. Os diligentes, mas a mão diligente vem a enriquecer-lhe. Certo? O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Verão é um tempo de que por exemplo,
Verão é um tempo fértil, certo? É um tempo que é propício para frutificar. Agora tem muita gente que no verão só quer esticar os pés e acabou, entendeu? Só quer. Agora o que acontece com quem ajunta no verão é filho sábio, porque é um tempo oportuno para frutificar. E o que acontece? É que no inverno, onde vem, onde vai ter, onde forças da natureza, forças adversas vão vir com, não será um tempo tão frutífero dessa, por causa desse contraste. Então, quem é sábio, quem trabalha no verão, que não fica só vivendo como se o inverno não fosse chegar, entendeu? O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que dorme, entendeu? Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. O justo sempre vai falar de vida, o perverso vai falar de violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. O sábio de coração aceita os mandamentos por quê? Porque levam a vida. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Será conhecido. Isso aqui é um princípio da luz, que traz luz a todas as trevas. O que será dito em segredo será explanado no alto das casas. Isso aqui a gente vai ver um pouco mais para frente. São outros provérbios que eu estou citando aqui, certo? O que isso quer dizer? Que nem adianta ter vergonha, porque tudo vai ser explanado. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Isso aqui aponta para Jesus também. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor perdoa. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Cada um vai pagar, de fato, pelos pelo seu procedimento. Tirando a graça, né? A graça é superior a isso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio, o nécio ele é um insensato, tá? Essa tradução aqui é muito boa e tem algumas palavras que a gente não usa com frequência. Essa daqui é a revista atualizada. ARA, revista atualizada. Muito boa. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é a ruína iminente. Tem algo nesse versículo aqui que pode ser de revelação, tá, pessoal? Saboreie esse versículo aí depois.
Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do insensato é a ruína iminente. O que dá para tirar de forma simplista disso daqui? Que o conhecimento é tesouro do sábio. De forma bem simplista. É bom que vocês leiam. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Bens, isso aqui fala sobre posses, né? As posses do rico são a sua cidade forte. O rico, ele o rico sábio, ele fortalece todos à sua volta, a sua cidade. E quando vem o tempo ruim, a sua cidade está fortalecida, não só ele, mas todos. E um é proteção do outro, um é livramento para o outro. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento. Oh, desculpa. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. São dois caminhos: o caminho da justiça e o caminho da distância da justiça, certo? O que conduz ao pecado. O que é pecado? Pecado é um desvio do plano original, que leva à morte. Agora, a justiça, a obra do justo conduz à vida. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Mais uma vez aqui, ó. Quem guarda o ensino, sabedoria, quem guarda o ensino, esse é o caminho para a vida, guardar o ensino, não ser soberbo, não ter olhos altivos, mas ser humilde para aprender. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Quem abandona a repreensão não quer conhecimento, ele quer vencer. Por exemplo, um debate, alguma coisa, ele não quer o conhecimento, ele só quer vencer. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Até o desagrado tem que ser manifestado, tá? Senão você vai mentir. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Isso aqui fala sobre falar da boca para fora, falar sem verdade, sem necessidade. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. A língua do justo é prata escolhida. Os lábios do justo apacentam a muitos. Ó, isso aqui é sobre quantidade, há muitos. Não é sobre um ou dois. Mas por falta de senso morrem os tolos. Tolo é quem despreza a sabedoria e o conhecimento. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para quem diz que não, para os teólogos da pobreza, isso aqui confronta completamente. Os teólogos da pobreza têm que ser pobre para agradar a Deus, entende? Mas olha o que diz em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Não traz desgosto. Enriquece e não traz desgosto. Por que não traz desgosto? Porque é natural.
É de acordo com a verdade, ok? Para o insensato, praticar a maldade é divertido. Para o homem inteligente, o ser sábio. Ser sábio é divertido, certo? Porque a gente, porque o sábio ser sábio é divertido? Porque sabe que a maldade que aquele divertimento, a maldade do que as pessoas más estão se divertindo vai levar para a ruína, vai levar para a morte. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos Deus cumpre. Anelo é desejo, ok? O que o perverso teme acontece, mas o desejo do justo Deus cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Na primeira tempestade, o perverso cai, o justo tem perpétuo fundamento. Fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Tem coisa que é bem autoexplicativa, né? O temor do Senhor prolonga os dias da vida. O temor ao Senhor, o respeito ao Criador prolonga os dias de vida, da vida. Mas os anos dos perversos são abreviados. Por quê? Porque eles têm vícios que abreviam a vida deles, porque eles têm relacionamentos que não o edificam, que, que ele paga com vida. Vamos lá, cadê? Cadê o temor do Senhor? Prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança do justo é a alegria, e o desejo, a expectação, a expectativa do perverso vai cair. Graças a Deus. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Caminho, é sobre andar conforme o seu desígnio, sobre o seu chamado, sobre a verdade, sobre o bom procedimento. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Vão ser limpados da terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso, da perversidade será desarraigada. Será arrancada a língua da perversidade. Como que ela será arrancada? Ou pela verdade, ou pela disciplina. Os lábios dos justos, os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca do perversos somente o mal. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. O mal não agrada no final das contas. Pode parecer bom no momento, mas depois paga uma dívida que não agrada. Esse é o problema. Parece que tudo, praticamente tudo é bom, mas o que agrada de fato? Entende? Esse foi Provérbios 10, nosso terceiro dia de sprint da sabedoria. Tem muita coisa aqui para ser aproveitado. Muita coisa. É um empilhamento de sabedoria de fato. E
maravilhoso. Só por eu tá falando aqui, tá lendo com vocês, estou sendo edificado, estou sendo lapidado. Espero que vocês também tenham essa sensação de lapidação, de crescimento, de sabedoria, de romper limites, barreiras de mentira e de escuridão, que de fato a palavra do Senhor são lâmpadas para os nossos pés e é muito gratificante. Valeu, tamo junto. Amanhã tem mais, dia 4. Vamos para cima. É nóis.